Graças a Deus, é uma satisfação, é uma honra, mais uma vez, estar reunido aqui no canal Jailson HMTV, para juntos, irmãos, queridos amados irmãos, compartilharmos da palavra do dia, tá bom? E mais uma vez, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal, certo? Não se esqueça de dar o like, que isso é muito importante para nós, e também aperte o sininho e também compartilhe nossos conteúdos, tá bom, meus queridos? Muito bem, irmão, hoje nós temos um assunto mais importante. Graças a Deus, irmão, que todos os nossos assuntos que nós trazemos aqui no canal, apesar de ser um canal simples, né, não tem boa qualidade de som nem de imagem, mas nós trazemos a porção e trazemos assuntos profundos, viemos aqui, trazemos aquilo que Deus realizou através do seu profeta. Muito bem, vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21, só 2 versículos, versículo 5 e versículo 6 do capítulo 21 do livro do Apocalipse, e diz assim as escrituras: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. E disse mais: Está cumprido. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção aqui na palavra está cumprido. Em outras palavras, tetelestai, no original grego. Está consumado, está cumprido. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte das águas da vida. Eu quero repetir mais uma vez o versículo 6 e dar mais ênfase a isso, para você ver que dentro dessa escritura nós vamos ter o nosso assunto de hoje. E disse mais: Está cumprido. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte das águas da vida. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e o Espírito Santo possa nos dar entendimento para nós compreendermos a revelação do dia. Muito bem, baseado nessa escritura, meu irmão, o meu tema hoje da nossa palestra é as escrituras que já estão cumpridas. As escrituras que já estão cumpridas, irmão. O profeta de Deus faz algumas declarações bem interessantes. Ele diz que muitos louvam a Deus pelo que ele fez e louvam a Deus pelo que ele vai fazer, mas ignora o que ele está fazendo. Mas hoje eu quero mostrar aqui dentro da Bíblia e da mensagem escrituras que estão cumpridas. Elas não vão se cumprir ainda. Elas se cumpriram. Elas estão cabalmente cumpridas. Por isso que Jesus disse aqui no versículo 6 do capítulo 21 de Apocalipse. E disse mais: está cumprido. Essas escrituras não vão se cumprir. Elas estão cumpridas cabalmente. Então hoje nós vamos ver algumas dessas escrituras, irmão. Tem muita escritura, mas vamos ver algumas escrituras que já estão cumpridas. Elas não vão se cumprir. Quem pensa que essas escrituras que a gente vai ler aqui ainda vai se cumprir, ele está enganado, está equivocado, está dando murro em ponta de faca, porque vamos ler aqui algumas escrituras, e essas escrituras que nós vamos ler, elas estão cumpridas. Cumprida na sua totalidade. O irmão Brana diz que as escrituras elas são compostas, ela tem vários significados, vários comprimentos. Tem vezes que ela se cumpre aqui, mas ela também tem a mesma escritura também pode se cumprir na frente, mas essas escrituras que vamos ler aqui, elas estão cumpridas cabalmente. Muito bem. Vamos começar a ler essas escrituras para a gente ver, irmão, qual as escrituras que estão cumpridas. Elas não vão se cumprir. Elas já estão cumpridas cabalmente. Vamos para Malaquias capítulo 4. Todo mundo conhece a escritura, irmão. Todo mundo.
Todo o povo da mensagem conhece essa escritura. O problema é que essa escritura tem um significado composto. Ela significa, ela se cumpre tanto com o mensageiro, como precursor, e também ela se cumpre com o precursado. No tempo de João Batista, o precursor veio num corpo e o precursado veio em outro corpo. Então o precursor era um homem e o precursado era outro homem. No nosso tempo, tanto o precursor como o precursado estava num corpo só. Então Malaquias capítulo 4 se cumpriu tanto no sétimo anjo terreno, como se cumpriu também no sétimo anjo celestial. Vamos ler aqui Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e diz as escrituras. Vamos ler duas escrituras. Vamos ler em Malaquias e vamos ler em Lucas, porque essas escrituras estão conectadas. Elas estão ligadas. Elas estão unidas uma na outra. Diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e os coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso é Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Esse convertimento dos pais aos filhos, isso se cumpriu com João Batista. Agora, o coração dos filhos aos pais, isso se cumpriu com o sétimo anjo. Agora vamos para Lucas capítulo 17, verso 30. Lucas 17, 30. Porque essas escrituras de Malaquias capítulo 4 e de Lucas 17, 30 estão conectadas e elas estão cumpridas, irmão. Elas não vão se cumprir. Tem muita gente esperando isso ainda se cumprir. Mas elas estão cumpridas, elas já se cumpriu. Verso 30 de Lucas 17. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. A palavra manifestar, eu sempre falo isso, eu trago esse destaque, vem da palavra grega faneiro, que significa apresentar a revelação ou dar-se conhecer. Então diz assim, ó: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, quer dizer, apresentar a revelação, se dar a conhecer. E essa escritura, ela se cumpriu dentro de Malaquias, quer dizer, Malaquias capítulo 4 está conectada com essa escritura, e tanto essa de Lucas como a de Malaquias estão cumpridas. Agora, vamos ver o que o profeta ensina, irmão. Então, você vai ver que são escrituras já cumpridas. Não vai se cumprir, elas estão cumpridas. Mensagem Alimento Espiritual ao Seu Tempo. Mensagem Alimento Espiritual ao Seu Tempo, de 1965, parágrafo 160 ao 164. Vamos ver que como é que o sétimo anjo traz isso para nós. Aí você vai ver que essas escrituras estão cumpridas ou não, ou ainda vai se cumprir. Parágrafo 160. Mas agora, Deus nos prometeu estas coisas nos últimos dias. Malaquias 4 diz que Jesus desceria e se representaria em carne humana. Aonde está escrito, irmão, que Malaquias 4, Jesus desceria em Malaquias 4? Em Malaquias 4 diz que Jesus desceria e se representaria em carne humana, como ele fez em Sodoma. Isso mesmo. Ele disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma e disse: como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestará nesse dia. Olha aí. Olha Malaquias 4 e Lucas 17:30 unido. Aí você vai entender que Jesus Cristo desceria quando essas escrituras estivessem em cumprimento, irmão. E elas já se cumpriram. Mas agora, Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como ele fez em Sodoma. E isso mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Deixa eu parar aqui, irmão, que eu quero fazer um comentário. Porque, olha, quando eu falo isso, irmão, eu não estou falando mal de ninguém. Pessoalmente, não. Eu estou falando
eu falo isso de maneira doutrinária. Aí tem alguns pregadores que dizem assim, não, olha, fica pregando sobre o ismo branista, dos branistas, os ismos do branista, e diz que está pregando a mensagem do William Branham sadia. Como é que ele está pregando uma mensagem sadia do William Branham que ele não crê nisso? Ele não crê que o William Branham é o sétimo anjo de Apocalipse 17. Ele diz que o William Branham é só Apocalipse capítulo 3, verso 14. Mas aqui, ó, olha o que aqui a Bíblia, olha o que o William Branham, isso aqui, irmão, que é mensagem sadia. Mensagem sadia não é quando você interpreta aquilo que o profeta falou ou que a Bíblia falou. Mensagem sadia é quando você produz aquilo que o sétimo anjo falou. Por isso que ele disse, diga o que está nas fitas. Quando você diz o que está nas fitas, irmão, você está pregando uma mensagem com saúde. Mas esses pastores aí, nicolaíta, que estão agora interpretando a mensagem do profeta usando teologia, irmão, isso é uma vergonha. Mas o povo, por não ler mensagem, por não ler Bíblia, aí tá nem aí. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui para combater essa doutrina. Aí depois diz que é mensagem sadia, que tá pregando a mensagem sadia do William Branham, por que não crê nisso? Veja o que o irmão Branham está dizendo, o sétimo anjo. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Aí Malaquias 4 diz que Jesus Cristo, veja, Jesus Cristo, não apenas Cristo, mas Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo, e disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma, e disse, como aconteceu então o Filho do Homem se manifestaria nesse dia, veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, aí ele já faz uma conexão com Gênesis 18, tá vendo aí, mano? Por Abraão, antes desse filho prometido vir, veja o que foi, Abraão disse que era Deus, e a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, põem suas roupas das viagens e sentaram-se e comeram como homem. Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente, não Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestaria, quer dizer, se dava a conhecer. Meu Deus, isso aqui, irmão, é mensagem sadia, porque eu estou reproduzindo aquilo que foi falado pelo sétimo anjo. 161. Agora, marque isso com o que o último profeta disse. Eis que eu vos envio o profeta Elias, ele restaurará o coração dos filhos aos pais. Está vendo? Uma mensagem para trazer de volta a Bíblia. E o Filho do Homem estará se manifestando nesse dia. E nesse dia, não é nesse dia. É no dia do sétimo anjo, quando ele estava na terra, em 63. E neste dia, ao toque da última era da igreja, você veja aqui, ó, que o irmão Branham une Malaquias 4, Lucas 17, 30, Gênesis 18 e Apocalipse 3, a era da Laodiceia. E neste dia, ao toque da última era da igreja, o sétimo anjo, aí já junta com Apocalipse 10, 7, o sétimo anjo, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. Nesse dia, os 7 selos seriam rompidos, os mistérios de todas essas igrejas e coisas tais como eles aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Veja, eles não sabem disso. Olha o que o irmão Branham disse. Veja, eles não sabem disso. Jesus disse, fariseus cegos, e disse, se o cego e o outro cego, não cairão ambos na cova? Veja, essa é a razão porque essas pessoas não veem isso. Irmão, são pessoas boas. São pessoas que são até melhor do que eu, pessoalmente falando. Mas veja a condição deles, eles não conseguem ver isso, mas eles têm coragem de dizer que estão pregando uma mensagem sadia do profeta, do sétimo anjo. Não, irmão. Que eles estavam apenas reproduzindo o que foi já falado pelo... Eles estavam repetindo. Reproduzindo é produzir novamente. Eu estou reproduzindo, quer dizer, eu estou produzindo aquilo que foi produzido pelo sétimo anjo. Sem nenhuma interpretação.
O irmão Branham diz que tem 3 coisas que a gente não pode fazer. Mas muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores dessa mensagem estão fazendo. O irmão Branham chega a dizer isso para o 73, se não estiver equivocado, da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele disse: não interprete mal a Bíblia, não desloque mal a Bíblia e não aplique mal a Bíblia. Essas 3 coisas a gente não pode fazer. Mas a maioria dos pastores da mensagem está fazendo. Eles estão aplicando mal, deslocando mal e interpretando mal as escrituras. Olha aqui. Olha aqui o que é mensagem sadia. Então, irmão, de acordo com o irmão Branham, com o 7º anjo, Malaquias capítulo 4, 17, 30, são escrituras já cumpridas, cabalmente, totalmente, testelestai, está consumado. Escritura já cumprida. Vamos adiante agora, vamos adiante. Deixa eu ler mais um pouco aqui, deixa eu ler o 123, o 163 da mensagem Alimento Espiritual ao Seu Tempo. Olha o que é que o profeta diz ainda. O mistério disso é esses selos. O mistério disso é esses selos. E o que é o mistério? Porque tem o mistério e os mistérios. Para os mistérios ser revelado, o mistério tem de ser revelado. E quem é o mistério? É o próprio Cristo. É a segunda vinda. É a abertura do 7º selo, irmão. É o cumprimento do 7º selo no nosso tempo. O mistério disso é esse selo. Cada um dessas igrejas fez uma organização e entrou nela. Está assim na mensagem disso aqui, irmão. De organização, e muitos estão nela. Porque o povo pensa, irmão, que organização é só Assembleia de Deus, a Batista, não. Mas hoje tem muitos grupos na mensagem que viram organização, porque o irmão Branham disse que a organização é um espírito. O mistério disso é esse selo. Cada uma dessas igrejas fez uma organização e entrou nela. Essa é uma das coisas secretas que estiver errado diante de Deus. Está vendo? Doutor Lin, veja, olhe, isso. Essa é a coisa bem aí. Esse é um dos segredos. E eles se organizaram, veja, e estiveram completamente fora da vontade de Deus. E isso será desmascarado nos últimos dias e conduzirá as pessoas não a credo ou denominação, mas de volta à palavra verdadeira. Olha aqui. Isso que eu estou lendo aqui é a palavra verdadeira, irmão. É a mensagem sadia do 7º anjo. É a palavra verdadeira e virá a um certo... A palavra verdadeira virá a um certo grupo de pessoas e a palavra verdadeira virá a um certo grupo de pessoas e o Filho do Homem se manifestará no meio delas, o mesmo ontem e hoje eternamente. Meu Deus. Isso é muito lindo, irmão. Isso é tremendo. Isso aqui, irmão, que é palavra sadia. Não é isso que eles estão dizendo por aí. É o que o profeta está dizendo. Muito bem. Então, Malaquias 4, 17, 30 são escrituras já cumpridas. Elas não... Quem estiver esperando essas escrituras se cumprir ainda para frente, pode tirar o seu cavalinho da chuva, como diz aqui no Nordeste. Senão vai matar o coitado de gripe. Vamos continuar agora. Vamos ler mais outras escrituras. Vamos ler agora Mateus capítulo 24. Meu Jesus, eu vou entrar aqui num assunto que teve um acontecimento essa semana, irmão, que foi tremendo. Mas vamos ver isso aqui. Mateus 24, versículo 29. Depois vamos ler Apocalipse 3:20 e Apocalipse 12, verso 3, que são escrituras já cumpridas. E eu vou mostrar dentro da mensagem do 7º anjo que são escrituras já cumpridas. Elas não vão se cumprir, elas já se cumpriram. Mateus 24, versos 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. O profeta de Deus, na mensagem Pergunta e Resposta sobre Gênesis, ele diz que essa escritura acontece antes da grande tribulação.
Agora, depois vamos ler aonde ela se cumpriu e qual foi o indivíduo que fez ela se cumprir cabalmente. Agora, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Vamos voltar para o livro do Apocalipse, que é o livro do dia, hein? É o livro da era, é o livro do dia, é o livro da esposa de Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse. Apocalipse 3, 20. Olha aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 12, versículo 3. Apocalipse 12, versículo 3. E diz assim: e vi um outro sinal no céu. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Olha aí. Mateus 24, 29, Apocalipse 3, 20 e Apocalipse 12, 3. Essas 3 escrituras estão ligadas, estão conectadas, e elas já estão cumpridas. Elas não vão se cumprir, elas já estão cabalmente cumpridas. Testelestai, está consumado. Mensagem, eu vou usar a tradução de Goiânia. Era de Laodiceia. A Era de Laodiceia, pregado em 1960, parágrafo 141. Vamos ver o que é que o 7º anjo fala sobre isso, irmão. Isso aqui é mensagem sadia. Porque eu estou reproduzindo aquilo que foi produzido pelo 7º anjo celestial, e o 7º anjo terrenal reproduziu, e nós estamos dando continuidade a essa reprodução. Meu Deus. Louvado seja Deus. Que mensagem poderosa. Parágrafo 141 da Era de Laodiceia, tradução de Goiânia. Essa aqui, ó. Olha o que é que o profeta diz. Essas 3 escrituras que eu li, ele vai falar aqui. Vai falar aqui. Essas 3 escrituras que eu li, ele vai falar aqui. E ele vai mostrar que já está cumprida. Já se cumpriu. Não vai cumprir. Já está cumprido. Já se cumpriu. Olha o que é que ele diz aqui. Parágrafo 141. Mateus 24 menciona sinais no céu, referendo-se a esse último dia, exatamente antes de Jesus vir. Quando foi que Jesus veio? Em 1963. Então, antes desse acontecimento acontecer, esses sinais que está em Mateus 24, versos 29, ia acontecer. Apocalipse 3:20 ia acontecer. Apocalipse 12, verso 3 ia acontecer. Aí ele diz assim: em Mateus 24 menciona sinais nos céus, referente a este último dia, exatamente antes de Jesus vir. Agora, para aqueles que não creem que Jesus veio, que ainda está esperando Jesus vir, que vai se encontrar com ele nos ares, não sei aonde, então eles acham que isso ainda não se cumpriu. Mas veja que o irmão Brana vai dizer: eu gostaria de saber se vocês notaram recentemente tal sinal cumprido. Meu, aqui. Cumprido. Eu gostaria de saber se vocês notaram recentemente tal sinal cumprido. Como que, para retratar justamente essa verdade sobre a qual temos discutido, esta é a verdade que Jesus tem sido firmemente empurrado para o lado. Olha, esta verdade é que Jesus tem sido firmemente empurrado para o lado, até que nessa última era ele é expulso para fora da igreja. Olha aí. Olha Apocalipse 3:20. Ele fora da igreja. Recorde-se que na primeira época era uma igreja, um círculo. Ele fala daqueles 7 círculos, né? Aquelas 7 luas, aquelas 7 bolas, mostrando a condição de cada era. Ele diz assim, ó. Na primeira época era uma igreja como um círculo, quase completo de verdade. Contudo, havia um pequeno erro chamado
as obras dos Nicolaítas. Isso está falando da era de Éfeso. O irmão Branham disse que lá tinha um pequeno erro, que era as obras de Nicolaítas. E hoje, esse pequeno erro se tornou gigantesco no meio dos pregadores da mensagem. O que tem de pastor e pregador Nicolaita nessa mensagem não é brincadeira não, irmão. Supera o que aconteceu na era de Éfeso, que o irmão Branham chama de um pequeno erro. Um pequeno erro. Hoje é um gigante que impediu que o círculo fosse completo. Então, na era seguinte, mais trevas e se arrastaram mais para dentro do círculo, até que a bola de luz brilhou menos e as trevas cobriu mais o círculo. Na terceira era foi coberta ainda mais. E na quarta era, que foi a idade das trevas, a luz tinha quase se extinguido. Agora pense nisso. A igreja brilha com a luz refletida de Cristo. Ele é o sol e a igreja é a lua. Assim, este círculo de luz é a lua. Ela tem decrescido de uma lua cheia na primeira era, apenas em um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era começou a crescer, quer dizer, mais luz, teve mais luz. Na sexta, aí ele diz assim, ó, na sexta era deu um grande passo no crescimento. Numa parte da sétima era, ela está ainda crescendo. Quando repentinamente ela parou e se diminuiu a quase nada, de modo que ao invés da luz ela era a escuridão de apostasia. Então, irmão, quem diz que está em Laodiceia, que vive na era da Laodiceia, ele é um apostata, ele está com a marca da besta. E ao fim da era tem cessado de brilhar, porque as trevas têm dominado. Não há luz na era de Laodiceia, não há. Tá vendo? As trevas têm dominado. Cristo está do lado de fora da igreja. Aqui está o sinal no céu. Apocalipse capítulo 12, verso 3. E vi outro sinal no céu. Aí o irmão diz, aqui está o sinal do céu, o último eclipse da lua. Agora, irmão, deixa eu parar aqui e vou abrir um parênteses para falar algo aqui. Semana passada foi prometido, acho que era na segunda-feira, que ia ter um eclipse. Aí, isso, quando fala nessas coisas, irmão, os pastores só querem novidade para eles começar a pregar sobre essas coisas. Aí tem uns irmãos, meu Deus, saiu, eu vi um vídeo essa semana, ontem mesmo eu vi um vídeo que colocaram que, e agora? Será que depois desse eclipse não vai ter a terceira guerra mundial? Irmão, aonde foi que o profeta de Deus disse que a terceira guerra mundial começaria depois do eclipse? Mas estão falando isso. Mas veja o que o irmão Branham diz aqui, ó. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Ela mingou até as trevas totais, no sétimo estágio. Na sétimo estágio, as trevas totais vieram quando o Papa de Roma... Olha o dragão aqui, porque o dragão representa tanto o diabo como Roma. O Papa de Roma, e quando eu digo Papa de Roma, irmão, eu não estou falando da pessoa, mas do ofício que ele carrega. Paulo VI ia para a Palestina fazer uma viagem santa a Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa em todos os tempos a ir a Jerusalém. O Papa é chamado Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro. Este homem leva esse nome. Note que é o sexto, ou o número do homem. Isso é mais do que uma coincidência. Quando ele foi a Jerusalém, a lua ou as igrejas entrou em trevas totais. Meu Deus. Este é ele. Este é o fim. Esta geração não passará até que tudo tenha sido cumprido. Ora vem, Senhor Jesus, vem depressa. Oh, glória a Deus. Olha aí, irmão. É para esse eclipse que nós devemos prestar atenção. E ele aconteceu lá atrás. Mas o povo da mensagem fica bem estalhado com as coisas que estão acontecendo. O diabo. O irmão Branham chama isso de ilusão de Satanás. Na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz que o diabo ilude as pessoas, para que as pessoas não consigam ver os acontecimentos verdadeiros. Mas é um povinho pequeno na terra que vê isso, irmão. Então veja só, irmão, Mateus capítulo 24, verso 29, Apocalipse capítulo 3, verso 20, Apocalipse capítulo 12, verso 3, o irmão Branham diz que está cumprido.
Não, quem estiver esperando isso se cumprir está totalmente, completamente em trevas. Quem crê que está vivendo em Laodiceia está em treva, está em apostasia, está com a marca da besta. O que tem de pastor essa mensagem, com a Bíblia na mão e com a mensagem do profeta, mas estão com a marca, estão marcados com a marca da besta. E estão levando o seu povo, o seu rebanho para receber a mesma marca. Meu Jesus. Irmão, eu falo isso de cor, meu coração dói quando eu falo essas coisas, mas eu tenho de falar, irmão. Eu estou aqui para ajudar você, para abrir seus olhos, para abrir seu entendimento. Vá correr para, sabe, pega as escrituras, pega a mensagem. Não fique só o que os homens falam no púlpito, não, irmão. Examine. Tudo que eu estou falando aqui, eu desafio para você. Eu faço um desafio que vocês vão nas mensagens e vejam o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou interpretando nada, eu estou apenas reproduzindo o que já foi produzido pelo sétimo anjo. Então, Mateus 24, 29, Apocalipse 3, 20 e Apocalipse 12, 3 está cumprido. Deixa eu ler aqui, irmão Branice. Este é o fim. Esta geração não passará até que tudo tenha sido cumprido. Ora vem, Senhor Jesus, vem depressa. E nós já passamos dessa geração, irmão. E isso já se cumpriu. E muitos estão esperando se cumprir. Meu Deus. Estão dando soco em ponte de faca, estão se furando. Vamos lá, vamos adiante. Vamos adiante. Eu li a Era de Laodiceia. Que você também quiser ler a Festa das Trombetas. Eu não vou ler não, mas eu vou citar aqui para vocês lerem em casa. A Festa das Trombetas, parágrafo 52 e 53. O irmão Brana repete as mesmas coisas. Foi pregado em 1964. Vamos ler outras escrituras aqui, outras escrituras. Outras escrituras. Vamos ler Mateus capítulo 24 de novo. É Mateus 24. Vamos voltar para Mateus 24. Olha que escritura. Mateus 24, versículo 36 ao 37. Depois vamos ler Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Vamos primeiro ver Mateus, capítulo 24, versos 36 ao 37. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Olha aqui. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí muitos estão aí, ó, que ninguém sabe. Irmão, essa escritura já passou 2000 anos que ela foi escrita. E hoje eu vou te provar, pelas mensagens do sétimo anjo, pela mensagem sadia do sétimo anjo, que essa escritura está cumprida. Não vai se cumprir. E nem está em cumprimento. Ela está cumprida. Ela está cumprida. Vamos para Apocalipse capítulo 8, porque ela se cumpriu dentro de Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, versículo... Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E havendo aberto o sétimo selo, se fez silêncio no céu quase por meia hora. Eu preguei ontem na live lá com o pastor Joel Garcia, no canal dele, sobre essa meia hora, e mostrei que essa meia hora é um significado tríplice. Significa a vinda, a ressurreição e o milênio. Assiste lá, entra lá no canal dele e assiste esse vídeo aí. Havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Agora, Apocalipse 16, verso 15. Apocalipse 16, versículo 15. Olha o que diz as escrituras. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Na mensagem Almas Encarceradas hoje, o irmão Brana diz assim: vigie o sétimo. Qual o sétimo, irmão Brana? O sétimo selo. Ele manda vigiar. Ele diz, porque é a vinda do Senhor. Mas a maioria dos pastores da mensagem não vigia, os pregadores não vigiam. Eles estão esperando lá para frente.
O sétimo selo que vai abrir lá para frente, irmão, não é para nós, não, é para os 144 mil. Eles que vêm como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e nem veja suas vergonhas. Meu Jesus. Mas quanto tem de pregador aí, sabe, sendo envergonhado, mostrando as suas vergonhas. Isso aqui é numa esfera espiritual, irmão. Mostrando dogma, credo, inventando dogma, credo dentro da mensagem. Ele já tem coragem de dizer que prega uma mensagem sadia. Isso é balela. Isso é conversa, historinha de trancoso, como diz aqui no Nordeste. Então veja só, irmão. Mateus 24, versos 36 e 37. Sim, ainda tem Mateus 25 também. Que eu não li aqui, eu vou ler. Mateus 25, capítulo 25, versículo 6. Também se cumpriu já. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite, ouve-se um clamor ou uma voz. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Que voz é essa que ouve à meia-noite? O irmão Branham diz na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, ele diz que essa é a mensagem do sétimo anjo. Isso aqui já cumpriu, irmão. Essas escrituras de Mateus 24, versos 36 e 37, Mateus capítulo 25, verso 6, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, Apocalipse 16, 15, estão cumpridas. Totalmente cumprida. Vamos para a mensagem. Livro dos selos. Livro dos selos. Livro dos selos. Página 530. Página 530 do livro dos selos. Pregado em 63 pelo sétimo anjo William Marlon Branham. 530. Aqui, 530. Parágrafo 391 ao 393. 391 ao 393 é o que ele diz. Agora você nota? A abertura desse sétimo selo também está em mistério tríplice, que é a meia hora de silêncio, que é a vinda, a ressurreição e o milênio. É o alarido, é a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. É Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. É o mistério tríplice do sétimo selo. Agora, você nota a abertura desse selo, desse sétimo selo, também está em mistério tríplice. Este eu vou falar e falarei, que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo. Porque Cristo disse que ninguém sabe quando ele voltará. Olha Mateus 24, 36 aí. Você notou? Quando os judeus perguntaram isso, quando comparamos as escrituras aqui em Mateus 24, como os 6 selos, o sétimo selo foi omitido, porque, veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia. Nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tinha sido escrito. Veja, eles silenciaram. Nada aconteceu. Então, anjos não conheceram isso. Ninguém sabe quando ele virá. Aí muitos dizem, tá vendo aí, irmão Jair? Tá vendo aí? Tá vendo aí que ninguém sabe quando ele virá? O que o irmão Branham está dizendo? Mas os homens não seguem, eles criam. Olha, a teologia ensina algo que é interessante. A teologia diz que uma escritura fora do contexto é um pretexto. E muitos estão fazendo isso. Eles pegam um parágrafo da mensagem do profeta e criam um pretexto, uma falsa doutrina, um dogma, um credo. Está vendo aí? Mas vamos o que o irmão Branham diz. Porém haverá 7 vozes, desde trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião deste modo. Eu creio para nós. Se não conhecemos isso, reticência, isso será conhecido até aquele tempo. Mas que tempo? Será que o profeta partiu em 65 e esse tempo não chegou? Esse tempo não era a continuidade do seu sermão até 65. Quando chegou em 65, ele falou na mensagem
com a atração sobre a montanha. Ele disse que tudo virou história. Isso não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Assim, o que devemos fazer é ser reverente diante de Deus e servi-lo e fazer tudo o que sabemos fazer e viver boas vidas cristãs aqui. Agora, nós verificamos que o sexto selo foi aberto para nós. Nós o vimos e sabemos que este sétimo selo não pode ser aberto para o público até aquela hora chegar. Aí muitos se pegam nisso aqui, ó. Tá vendo aí, irmão? Que não aconteceu ainda? Não? Vamos lá. Isso aqui foi o livro do selo. Vamos ver o que é que o profeta abre mais para nós sobre isso. Mensagem, quem é este? Parágrafo 40 ao 43. Essa mensagem ele pregou em 1969. Olha o que é que ele fala. Parágrafo 40. Da mensagem, quem é este? Quem é este? Vamos lá. Olha o que ele diz. Preste bem atenção. Preste bem atenção nas palavras do profeta. Que reunião vai ser essa quando ele vier? Que reunião vai ser essa quando ele vier? Encontraremos nós com nossos antes querido e vê-lo em seu corpo de ressurreição e glorificados. Tem uns irmãos que creem que a ressurreição aconteceu, mas eles ainda estão em dúvida, porque eles dizem assim, ó, ele ressuscitou, mas ainda estão na sexta dimensão, e ainda estão em corpo teofânico, então eles não ressuscitaram, irmão. Mas o irmão Branham diz aqui, ó, que reunião vai ser essa quando ele vier? Encontraremos nós com nossos antes queridos e vê-lo em seu corpo de ressurreição e glorificado. Andar com o herdeiro da ressurreição, observar o caráter deles, como mudou a mansidão e quietude. Não vai ser aquela agitação e empurra, pois teremos toda a eternidade para viver junto. Essa grande era neurótica em que estamos vivendo, não há tempo para nada, só correndo, empurrando e arrancando. Ora, é um dia terrível. Então, quando esperávamos que algo acontecesse, foi uma pena que muitos dos que estavam na Páscoa não chegaram a vê-lo. No entanto, sabia que algo aconteceu. Contudo, eles não chegaram a ver. É o que acontece hoje, irmão. É um paralelo. Aí o irmão Branham continua. No 43 ele diz assim, ó. Assim será na vinda do Senhor. Há muitas pessoas inquietas hoje, que sabem que algo está para acontecer, mas elas nunca o verão. É por isso que eles colocam lá para frente, irmão. Sabe que algo vai acontecer, mas por não conseguir ver nas mensagens da Bíblia, aí eles colocam lá para o futuro. Porque ele virá no silêncio da meia-noite. Olha aqui. Meu Deus. Ele une Apocalipse capítulo 8 e Mateus 25, verso 6. Ele virá no silêncio da meia-noite para arrebatar aquela pessoa, aquela pequena igreja que está anelando, esperando e na expectativa de vê-lo. São essas que ele virá arrebatar. Muitos do mundo que estão vivendo dos encantos e banqueteando suas almas nas coisas do mundo, nunca saberão o que acontecerá, até a igreja ter ido para a glória, pois ele virá como ladrão de noite e os arrebatará. Assim podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Olha aqueles que diz que vai encontrar com Jesus nos ares. Olha o que a irmã Branham diz, ó. Olha, banqueteando suas almas nas coisas do mundo, nunca saberão o que acontecerá até a igreja ter ido para a glória, pois ele virá como ladrão de noite e o arrebatará. Assim, podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Ei, esse dogma que vamos encontrar com Cristo nos ares, porque isso já se cumpriu com o sétimo anjo, irmão. Podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Agora descobrimos que esta expectativa de que Deus vem, aqueles
no decorrer de todas as escrituras, tem sido a mesma coisa, que eles, reticência, eles sempre aparecem aqueles que estão esperando por ele, sempre aqueles que estão querendo vê-lo. Eu tenho certeza que essa é a esperança que está em nosso coração essa noite. Louvado seja Deus. Oh, que coisa linda, irmão. Aí você tá vendo aí, irmão? O irmão Branco falando do arrebatamento. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer algo para você. Muitos irmãos estão pregando o arrebatamento errado. Porque o arrebatamento não vai começar. Ele deu início. Porque o arrebatamento está dividido em 3 etapas. Primeiro, revelação, primeira etapa. Segunda etapa, dispensação. E terceira e última etapa, a ida da noiva. Mudança de dimensão. Mas o arrebatamento já começou, irmão. Meu Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é o mistério de Deus revelado. Pregado em 1963, parágrafo 106 ao 107 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Preste bem atenção ao que o profeta disse. O grande mistério de Deus como é um segredo. O grande mistério de Deus como é um segredo. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Ele manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não entenderam. Isso, esses anjos. Os anjos das eras. Veja, ele não revelou. Essa é a razão porque sob nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estiver sobre a terra, ele dizera, sabe que ele viria. Ele disse, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo. É um segredo. Essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda. De como ele virá. E quando ele virá, é uma boa coisa que ele não revele. Não. Aí não diz, tá vendo aí, irmão Jailson? Tá vendo aí que isso ainda vai acontecer? Que o irmão Branco não foi revelado? Agora veja o que ele diz aqui no 107. Olha o que ele diz. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Porque a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é a expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos crentes na Bíblia têm sido em tipo, expressando qual é a grande meta de Deus. Agora, neste último dia, ele tem revelado e mostrado. Qual foi o último dia? Foi lá no tempo do sétimo anjo, irmão. E com a ajuda de Deus, bem, vocês haverão bem aqui nessa manhã o que o Senhor tem dito em sua mente desde o princípio e o tem expressado. Mateus capítulo 24, versos 36 e 37. Mateus 25, 6. Apocalipse 8 e Apocalipse capítulo 17, verso 15. Está cumprido, irmão. Porque foi revelado, está cumprido. Jesus veio no silêncio da meia-noite. É interessante que aqui no versículo 36 de Mateus 24, ele diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. O dia diz assim, ó, porém aquele dia. Agora que dia, irmão? É o dia do Senhor. É o dia da abertura dos selos, como o irmão Breno ensinou na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo. É o dia do livro aberto. Porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas aqui no versículo 6 do capítulo 25 de Mateus, ele diz assim, ó, mas à meia-noite, ouve-se um clamor, ouve-se uma voz, a voz do sétimo anjo. Aí vem o esposo, saiam ao encontro. E quem sai ao encontro? A sua esposa. Meu Deus. Então, Mateus 24, 36. Mateus capítulo 25, verso 6. Apocalipse 8. Apocalipse 16, 15. São escritura cumprida. Agora vamos ler aqui, irmão, mais 2 escrituras
para nós encerrar a nossa pequena e humilde palestra. Porque o nosso tema hoje é esse aqui, ó, o nosso tema. As escrituras que já estão cumpridas. Não vão se cumprir, já estão cumpridas. Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 10. Eu não vou ler todo o versículo, porque eu acho que não vai dar tempo, mas vamos ver aqui, vamos ver. Apocalipse 10. Apocalipse 10. Eu vou ler o versículo 1. Depois, Apocalipse 10, que você quiser ler depois em casa do capítulo 10, do versículo 1 até o 11, né? Até o 11, porque eu vou ler apenas o 10, versículo 1, e depois vou ler o versículo, do versículo 9 em diante. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 9 em diante, pra gente, né, não perder muito tempo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Versículo 9. E foi o anjo e disse: dai-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e farás amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como o mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e língua. Agora, capítulo 11 de Apocalipse, verso 19. Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, trovões, vozes e terremoto e grande saraiva. Essa escritura, irmão, se cumpriu dentro de Apocalipse 10. São escritura cumprida. Vamos ver o que o profeta ensina sobre isso. Mensagem: qual atração sobre a montanha, de 1965. Parágrafo 147. 147 da mensagem: qual atração sobre a montanha, e até o 148. Ele diz assim: agora, nunca morrerá. Esta constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós, agora, exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer. Veja, Deus vindicando a si mesmo. O que é isso? É o fato que Deus e Cristo são um. A branca, quando a viram, a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, veja, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nem outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. 148. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Aí foi uma pergunta. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra, e diz que se trata, disso que se trata todo esse tumulto. Observe, Deus cumprindo sua palavra prometida, outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. Nos dias do soar do mensageiro do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nessa era. São Lucas 17, 30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Você veja que Mombrana colocou aqui, ó. Lucas 17, que também se cumpriu dentro de Apocalipse 10. Se cumpriu, irmão. São escritura cumprida. E Apocalipse 11, versículo 19, também se cumpriu aqui. Vamos aqui adiante na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus, sem ser a vontade de Deus, de 65. Tradução A Voz de Deus. Parágrafo 319. Vamos ler até o 322 para a gente encerrar a nossa pequena e humilde palestra. Olha o que o irmão Brana diz. Note, Deus disse ao profeta: coma o rolo, no Antigo Testamento. Isso é o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, capítulo 15. Ao profeta do Novo Testamento ele disse: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fosse um. Está vendo?
Esta é a arca, a palavra de Deus. Olha Apocalipse 11, Apocalipse 11, 19. A arca que João viu vindo no céu do templo de Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Qual era o templo de Deus que ele estava usando naquele momento, quando a arca desceu? Meu Deus. Note, Deus disse ao profeta, e disse, coma o rolo. No Antigo Testamento, o profeta do Novo Testamento disse, comei o livrinho, por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. Deus prometeu sua palavra, como ele se cumpriria, como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Como isso seria feito, está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Isso é pela palavra original. A mensagem do entardecer está aqui. Quando se lembram de Walker, quando escreveu haverá luz no entardecer, o caminho para a glória certamente achará. Aí o irmão Branham diz aqui nos 322. Sim, a promessa do entardecer dos 7 selos de Apocalipse 10, Malaquias 4, Lucas 30, leia Deuteronômio capítulo 4, do versículo 1 até o 4, então o versículo 25 e 26, e veja o que ele disse acerca desse dia. Esse era Moisés falando a Israel para guardar cada palavra, não acrescentando nada. Moisés, aquele profeta, tinha estado lá em cima, visto aquela palavra de Deus, e ele foi escrita por inteira para ele e vindicada pela própria mão de Deus, escrevendo. E ele disse, guarda cada palavra, não acrescenta nada a ela, ou tira nada dela. Pode-se ler isso no versículo 25, 26, de Deuteronômio 4, de Deuteronômio capítulo 4. Aí está, irmão. Aí eu faço uma pergunta, quem foi que comeu o livro? Aí tem aqui no nosso país, tem duas linhas de pensamento, e todas as duas linhas estão erradas, estão linha torta, estão equivocados. Um diz que no ano 2000 ele que comeu o livro, e ele já morreu. Deus o levou, morreu. Ele disse que ele comeu o livro, ele que comeu o livro. Olha, que ele comeu o livro. Então quem foi que revelou o selo? Então aonde foi que o selo foi revelado? Porque os selos que estavam envolvidos com o livro. Aí ele disse, não, quem comeu o livro foi eu. Aí aparece em 2023, 2024, um grupo de pastores, não, nós que comemos os livros. Não, irmão. Nenhum de nós comemos os livros, nenhum comemos o livro. Nós comemos o livro pela representação, porque quem comeu o livro foi o 7º anjo, o profeta do Novo Testamento, o profeta da era, porque durante as eras só teve 2 profetas. O primeiro foi Paulo e o segundo o 7º anjo. O primeiro foi o primeiro anjo e o segundo foi o 7º. E no meio era só mensageiro. Irineu, São Martim, Colomba, Lutero e Wesley. Mas Paulo e Branham foi os únicos profetas do Novo Testamento. Mas o último que comeu o livro, o 7º anjo que comeu. Eu comi o livro, mano, porque fui representado. Quando o 7º anjo comeu o livro, quer dizer, quando ele se tornou um com a palavra, todos os eleitos daquela era estavam sendo representados nele. Isso é história que quem comeu o livro foi a partir do ano 2000, outros não, quem comeu foi um grupo de pastor. Isso aí é conversa fiada, irmão. Isso é história para trancoso, isso é ficção, isso é mito. Quem comeu o livro foi o 7º anjo. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, irmão. Deus nos ajude, nos proteja. Tem hora que eu falo um pouco assim, mas eu não estou bravo com ninguém. Eu não sou contra ninguém. Eu sou contra as falsas doutrinas. Eu estou aqui para pregar contra as doutrinas. A questão aqui é doutrinar, não pessoal. Eu amo todos os irmãos. É por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho para ajudar você, meu irmão. Tá bom? Tá certo? Então, irmão, aí está as escrituras que já estão cumpridas. Todas essas escrituras que eu li, elas já se cumpriram, irmão. Cabalmente, não vai se cumprir. Aqueles que estão esperando essas escrituras se cumprir, eles vão se equivocar. A grande tribulação vai começar e eles vão perguntar, ora aí, cadê? Cadê as escrituras que iam se cumprir? A gente não ia se encontrar com Jesus no céu? Cadê?
Tá bom, irmão? Que Deus abençoe. Se Deus permitir, quarta-feira, nós estamos de volta aqui no canal Jailson Game TV para dar continuidade à nossa pequena palestra. E segunda-feira, de 7 horas da noite, no canal O Alarido do Rei, eu estarei lá. Irmão Jailson, estou lá com o pastor Robson, para mais uma vez a gente compartilhar um assunto que está sendo uma polêmica agora. Que a vinda aconteceu? Por que a gente continua ainda tomando Santa Ceia? Esse é o nosso assunto. A vinda do Senhor e a Santa Ceia. Segunda-feira, de 7 horas, no canal O Alarido do Rei com o pastor Robson. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus.